rapaziada de Caldas Futebol Raiz. Estamos aqui com o nosso grande amigo, grande escritor, Paulo Roberto Andel, para falar dos lançamentos recentes deles aqui, ó. Polaroids de futebol carioca e Maracanã, Ibis, Esfirra, Fla-Flu e outras histórias. Paulo, meu amigo, primeiro eu queria parabenizar pelos livros, né? Os livros são maravilhosos. E, assim, a primeira coisa que me chama a atenção, além da capa do Maracanã antigo, né? O Maracanã Estádio, não esse Maracanã Arena, já que a gente está aqui no de Caldas Futebol Raiz, vamos falar de futebol raiz, né? E dessa capa aqui, que é maravilhosa, essa capa aqui do Maracanã também, que são capas maravilhosas que chega a beirar o surrealismo italiano, né? Aquela coisa aí, como o seu camarada disse aí também. A capa do Polaroid é feita pelo Zé Augusto Catalano, enfim, meu parceiro, escritor, editor, tremendo fotógrafo, ele tirou essa foto anos atrás. Essa aqui é minha, deu uma sorte danada, porque nunca imaginei um dia tirando essa foto que ela fosse virar a capa de um livro, né? Mas acabou acontecendo. E me conta a história aí, como é que foram o processo de escrita, de produção do Polaroid, do Maracanã Ibis? O Polaroids, ele é um projeto com 3 escritores, né? Além de mim, temos o Marcelo Miliati, que é fabuloso, documentarista, inclusive tem projetos maravilhosos sobre futebol, já lançados sobre o América. Eu vi sobre ex-jogadores, enfim. Marcelo é meu querido amigo, parceiro literário, e Paulo Rocha, que é o jornalista Decano, trabalhou no Jornal dos Esportes, trabalhou em outros veículos, colabora comigo no Panorama Tricolor. Então a gente começou a bater um papo. Embora eu seja um pouco mais novo do que eles, a ideia foi a seguinte, foi a gente meio que contar a história nossa como torcedores iniciantes no Maracanã. Era aquele começo da saída da infância para o início da adolescência. Então o livro ele é basicamente focado nisso, nas histórias que nós vimos quando éramos bastante garotos. Embora o livro não seja todo assim, mas a tônica dele é essa. E embora seja um livro que fale de todos os clubes cariocas, de várias histórias divertidíssimas, inclusive que não estão no Maracanã, é claro que o livro tem uma certa pegada tricolor, porque os 3 autores são torcedores do Fluminense, mas a gente fala do América, do Flamengo, do Vasco, de Mario Bruxo jogando pelada na praia, enfim. Caraca, são várias histórias muito bacanas para quem acompanhou, para quem quer ter curiosidade sobre futebol carioca dos anos 70 e 80. E o Maracanã Ibis Esfirra, com o seu nome peculiar, que eu posso explicar depois, ele é uma coletânea de crônicas que eu tenho escrito há mais de 2 anos no Museu da Pelada, que é uma maravilha, um site de referência do futebol brasileiro. Mas esse livro surgiu meio que no impulso. Eu estava editando esse aqui com os meus amigos, e aí o site do Museu da Pelada caiu no ar, ficou alguns dias fora. Cara, nesse momento é que eu me toquei que o Museu da Pelada é o único veículo para o qual eu escrevi na minha vida que eu não tinha backup de texto nenhum, porque eu mando tudo pelo WhatsApp. Sim. Eu falei, cara, quando o site voltar, eu tenho que copiar tudo. Aí o site voltou, passei um sábado à tarde copiando tudo que você possa imaginar, só que comecei a reler textos, porque são textos passados em 15 dias, coisas que eu escrevi há 2 anos que eu não lembrava. E quando eu comecei a ler, os vídeos tinham uma unidade tão grande que eu falei, cara, eu tô com o livro pronto. Aí resolvi pedi autorização ao nosso Sérgio Pugliese, que é o dono do Museu da Pelada, maravilhoso, está inclusive homenageado aqui, o Sérgio que me dá um apoio enorme. E aí a gente acabou fazendo os 2 livros lançados no mesmo dia, que foi agora em 30 de agosto no Restaurante Lamas. Cara, sensacional. E esse daqui eu até lembrei agora que você falou aí das histórias do Maracanã, porque esse final de semana eu encontrei o ingresso daquele grande jogo Botafogo e Fluminense de 94, do 7-1. O super jogo que ninguém viu. Era uma das testemunhas, até vamos postar lá no de Caldas Futebol Raiz. E realmente o Maracanã ele tem uma relação muito peculiar, assim, a gente cria essa relação muito peculiar com o estádio, né? Com o frequentar o estádio, quem era ali Geraldino, quem era Arquibaldo, quem era da cadeira também, a gente cria essa relação peculiar com o estádio que um pouco desmontou um pouco com essa nova arena Maracanã, esse novo Maracanã, né? A gente tem que ter um processo de reconstrução, né? Cara, o Maracanã, ele era o que muitos brasileiros, muitos cariocas sempre fizeram por décadas, ainda fazem em menor escala. O Maracanã era uma espécie de botequim, né, do nosso encontro, do lugar de você encontrar as pessoas, encontrar os amigos, e principalmente, né, com preços muito populares, ver um futebol fantástico, porque assim, futebol dos anos 70 e 80, é claro que cada época tem seus heróis, as gerações vão mudando, mas assim,
Foi uma época absolutamente fantástica para o futebol brasileiro e muito disso por causa do futebol carioca, que tinha sempre estádios lotados, clássicos, os times, desculpa, com muitos grandes jogadores, enfim, inclusive a gente fala do América, a gente fala do Bangu, entendeu? Que eram times com grandes jogadores que estavam ali competindo. Então o Campeonato Carioca ele era o mais importante do país, o mais badalado e o mais falado. Eu, Paulo e Marcelo vivemos isso de perto ali como espectadores e a gente queria passar um pouquinho isso para quem lê. Maneiro, cara. Pô, esse livro aqui já vai estar na minha cabeceira hoje, já para leitura. E esse título aqui que eu queria que também, tu falou que ia dar uma explicadinha, agora eu fiquei curioso, Maracanã, Ibis, Esfirra, Fla-Flu e outras histórias, né? Pois é. No Museu da Pelada, no Panorama Tricolor, naturalmente sou cronista do Fluminense, falo sobre o Fluminense. No Museu da Pelada, a minha missão é falar sobre o futebol em geral, né? Então, assim, eu posso falar sobre um jogador de São Paulo, eu posso falar sobre um time de Minas e posso falar, claro, do futebol carioca, coisa que geralmente eu faço. Mas aí na hora, teve uma hora que me passou pela cabeça, falei, cara, vou fazer um título diferente dos demais. Eu nunca tive um título tão grande, tão diferente. É muito diferente. E aí ele veio de primeira. Então quando ele surgiu, eu falei, o título é esse. E aí acho vale a pena dar 2 spoilers aqui. Fla-Flu, naturalmente, né, gente? Tem textos falando sobre Fla-Flu, o clássico maior do futebol brasileiro. Maracanã é intrínseco, porque muitas histórias que eu vivi foram no Maracanã. Agora, Ibis e Esfirra são 2 spoilers interessantes. O Ibis eu tava agora há pouco tempo atrás, o livro acabou de ser lançado, então teve uns 2 ou 3 meses. Final de agosto. Eu tava em casa de madrugada assistindo Náutico e Ibis pelo Campeonato Pernambucano, quando o Sérgio Pugliese me manda uma mensagem. O que você tá fazendo? Eu falei, tô vendo áudio da Náutico e Ibis. Ele, cara, eu tô vendo também. Eu falei, eu vou escrever disso. Eu assisti esse jogo, tá? Só que foi no tempo, não foi madrugada não, mas eu assisti esse jogo. E aí, também. o que mais me chamou a atenção dessa história foi o seguinte, cara. Eu olhava aquilo com uma certa estranheza, com um certo ar de ineditismo que realmente existia. Porque era a primeira vez na vida que eu estava vendo a partida transmitida do Ibis. Eu e muita gente. Porque o Ibis não era transmitido. O Ibis jogou 20 anos na segunda divisão de Pernambuco, que não passava para lugar nenhum. E só agora, ele tinha voltado ao futebol, à primeira divisão, ele foi transmitido. Então eu quis contar essa história do Ibis, que é um time tão peculiar para o pessoal que gosta do futebol raiz, né? Do futebol coach. E Esfirra, cara, é uma história das mais sensacionais do tempo que os jogadores eram seres humanos, né? Andavam nas ruas, cumprimentavam as pessoas. E aqui no centro do Rio, você ainda tem a padaria Bacil, que é um ponto, é uma casa árabe de 1913, que tem uma esfirra enlouquecedora. Rapaziada, se liga nessa história aqui. Essa história é clássica, é raiz. Assim, mas quem não conhece a padaria Bacil, quando chega lá, inclusive pretendo almoçar, fazer um pedido daqui a pouco, para lá de umas esfirrinhas, a padaria Bacil, ela é toda em preto e branco, cara. Em azulejo de preto e branco, parece um super jogo de xadrez. Então você entra ali e fica assim, cara, quem não conhece a história, por que é desse jeito? Simples. No final dos anos 50, a Bacil era um sucesso entre os jogadores de futebol. Eles já andavam na Saara, caminhavam e lanchavam lá. E um dos frequentadores mais assíduos da Bacil foi Garrincha. E Garrincha adorava esfirra, enfim, a esfirra realmente é maravilhosa, então não estou fazendo jabá aqui, ela é muito boa, como desde criança. Eu também. E, enfim, um estabelecimento que vem de 1913, né? Não duraria se não fosse bom. Aí, cara, o Garrincha estava perto da final de 62, a clássica decisão entre Botafogo e Flamengo, e Garrincha apostou com o Jordan, que era o grande lateral esquerdo do Flamengo, considerado o grande marcador do Garrincha. Fizeram a seguinte aposta: olha só, vamos apostar o jogo. O perdedor banca a reforma da padaria, que estava meio caidinha e tal, e vai botar as cores do campeão. O resultado todos sabem, né? Garrincha deu um show de bola, o Botafogo massacrou, o Flamengo foi campeão e o Jordan foi obrigado a pagar a reforma da padaria, toda com azulejos alvinegros. Então, essa é uma história maravilhosa. Isso, inclusive, nas paredes da própria padaria, você tem foto disso. Fotos, tem é maravilhoso você parar ali para comer um lanche e parar para pensar, cara, alguns dos maiores jogadores do mundo ficavam aqui comendo esfirra. No balcão. Para quem não conhece, a padaria Bacil, ela é bastante estreita. Sim. Ela tem um balcão e ela tem 2 bancos, né? Um banco, acho, de madeira, se tiver. Então as pessoas param ali para comer em pé.
é um sucesso absoluto, enfim. Mas o grande barato, frequentador nato dali também. Mas o grande barato é saber que na Bacio, a nata do futebol brasileiro frequentava ali a praia e passeava. Sensacionais. E eu fico maravilhado aqui com esses livros, com essas recuperações, essas memórias e tal. E quero te parabenizar, Paulo. Parabéns pelos livros aí. Pô, eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a todo mundo que nos apoia, aos coautores, a editora Vilarejo, aqui, ó. a Zé Augusto Catalano, que produziu maravilhosamente bem, enfim. E vamos dar continuidade a esse trabalho aí de recuperação dessas histórias e leituras obrigatórias para quem se interessa aí pelo futebol raiz. Fácil aquisição, qualquer aquisição é só vir no Sebo X ou entrar em contato lá pelo próprio Insta, né? É hora do jabá, é isso? Hora do jabá. Isso. Aquele jabá maravilhoso. Vamos lá, pô. Vamos deixar inclinado aqui, ó. Sebo X, livros, discos, música e arte em geral. Praça Tiradentes 9, sala 601, Centro, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99634 8756 ou ainda no Instagram, @SeboX. É facinho de comprar não somente esses livros, como a gente também tem um catálogo de mais de 100 títulos de livros de futebol. Um abraço a todos. De Caldas. Valeu.